A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é O Mover do Espírito Começa em Sua Casa. Preste atenção. 2 Samuel capítulo 6, temos a descrição de como Davi resolveu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, sua casa. A arca simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Então, o que temos nessa passagem é um relato do mover de Deus. A vontade de Deus é habitar no meio do seu povo, ser o seu conteúdo e satisfação. Mas, em meio a esse mover, nossa atitude determina se desfrutaremos da bênção de Deus ou não. Nesse relato, temos pelo menos 4 personagens com atitudes distintas: Uzá, Obed-edom, Mical e Davi. Cada um deles tocou no mover de Deus de uma forma. Uzá, por exemplo, fala de força. Você não pensa que a disposição de Uzá de amparar a arca para que ela não caísse foi uma atitude louvável? Por que então Deus se irou contra ele? 2 Samuel capítulo 6, versos 6 e 7. A primeira coisa que nós precisamos crer: cuidado com a familiaridade. Uzá era filho de Abinadab, cuja casa havia abrigado a arca por 20 anos. Uzá certamente tinha crescido na presença da arca, pois ela era um dos muitos móveis da sua casa. Porém, essa familiaridade foi fatal, pois ele já não via a arca como algo sagrado, mas como uma peça da mobília. Em Marcos capítulo 6, verso 3 a 5 diz assim: o próprio Senhor Jesus não foi reconhecido por causa da familiaridade. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Nada pôde fazer ali, nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Considere os seguintes fatos sobre familiaridade. A familiaridade tem bloqueado a unção para o milagre na família. Na maioria das vezes, a esposa tem dificuldade de reconhecer a unção sobre o seu marido por causa da familiaridade, limitando os milagres na sua casa. Eles não se submetem à unção de sua liderança, trazendo juízo para todo o lar. Os pais que sempre veem os filhos como criança e não como ungidos do Senhor, podem desonrar a unção. Deus depositou o seu tesouro em vasos de barro, e o seu dever é reconhecer o tesouro. Ande com pessoas que valorizam a sua unção, mesmo reconhecendo as suas fraquezas. Não permita que a amizade se transforme em familiaridade. A maioria das pessoas que andam com você são pessoas que limitam a sua unção, porque elas o veem como um bem a si mesmo. Se você não acreditar na unção de um homem de Deus, simplesmente cale a sua boca. Não critique, gentilmente procure outro líder. Segunda coisa, não tente segurar aquilo que precisa cair. Davi estava usando carros de boi para carregar a arca. Era algo contrário ao ensino da lei. Tudo que está fora do padrão de Deus precisa ser demolido. Apenas os levitas podiam levar a arca e, ao mesmo assim, sustentada por varais sobre os ombros. Lá em Êxodo 25, do verso 13 ao 15. Antes de edificar, Deus primeiro precisa demolir.
Hebreus capítulo 9, verso 8 diz assim: querendo isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido, para vir o novo, o antigo, o velho, que tinha que ser demolido. Deus deseja liberar os espaços para novas colheitas. Em Levítico 26:10 está escrito: as colheitas serão tão grandes que vocês precisam jogar fora o trigo velho para ter lugar onde guardar o novo. Você tem que permitir o abalo, a remoção de velharias, de entulhos que estão na sua vida. O velho tem que passar para que o novo ocupe o seu lugar. Primeira coisa, Deus precisa abrir espaço para as coisas novas que estão chegando. Precisa arrumar a casa, retirar as coisas velhas do nosso pensamento e andar em novidade de vida. Precisamos ser flexíveis para um vinho novo. Precisamos estar atentos para as mudanças do vento. Precisamos estar alerta para as vozes do noivo. Riquezas e glórias virão depois do abalo do Espírito, removendo os entulhos de nosso coração. Ageu, capítulo 2, do verso 6 ao 9, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de um pouco, farei abalar o céu e a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Enchei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Sem abalo, não teremos espaço para o que é maior e melhor. Você precisa se desvencilhar dos velhos comportamentos do seu coração para receber um novo mover do Espírito. Considere a voz do Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, verso 26, 28. Diz assim: aquele cuja voz abalou. Então a terra agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda vez por todas, significa a remoção de coisas abaladas, coisas que tinham sido feitas para que coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela que sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. Quem permite que as coisas velhas sejam abaladas, abre espaço para coisas permanentes. Somente a Deus tem esse ser modo agradável, referenciando tudo que refere ao Senhor. A segunda coisa, Obed-Edom. Obed-Edom significa servo. Deus não procura voluntários, mas servos para realizar toda a sua vontade. Cristianismo não é um clube de voluntários para alguma obra social, mas um reino de filhos servos. O servo obedece. Obed-Edom recebeu a arca na sua casa. Por causa disso, ele e a sua família e tudo que possuía receberam a bênção de Deus. A bênção está no propósito de Deus para você. A primeira coisa que precisamos entender é que as coisas de Deus nunca são neutras. Porque a arca foi maldição para Davi e seus soldados. No entanto, foi bênção para Obed-Edom. O que determina se algo de Deus será bênção ou maldição é a nossa atitude de fé e obediência. Certamente, a rotina da família de Obed-Edom teve que ser alterada. A arca agora estava na sua casa. Em primeiro lugar, Obed-Edom recebeu a arca como quem recebe o próprio Senhor. Jesus disse que quem recebe um profeta com caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão do justo. Mateus capítulo 10, verso 41. Não se diz que Abinadab foi abençoado por receber a arca, mas Obed-Edom recebeu bênção. A diferença certamente foi a forma como cada um recebeu a arca do Senhor. Obedecer ao Senhor
às vezes envolve algum risco. Sempre há muitas desculpas para não servir a Deus. Uns poderiam dizer que tinham filhos pequenos que poderiam tocar na arca inadvertidamente. Outros diziam que eram sonâmbulos, poderiam tocar na arca dormindo. Obed-edom, porém, não se importou com as dificuldades e cuidados que deveria ter, mas obedeceu à ordem do rei Davi. A terceira coisa, Mical. Cuidado com a forma é mais importante do que o conteúdo. Mical estava interessada em apresentar-se diante do povo, mas Davi queria se apresentar diante de Deus. Mical aponta para aqueles que dizem: não precisamos disso tudo para adorar a Deus. Ela amava o rei, mas não o marido, amava a glória, mas não era humilde, amava o Senhor, mas não o servo. Mical simboliza quem ou aquilo que reprime ou intimida a oração. Não podemos receber o que não honramos. Mical desprezou Davi e não honrou diante do povo. A unção que honramos é a unção a qual servimos. Mical poderia ter ido com Davi à casa de Obed-edom buscar a arca. Poderia ter pegado um pandeiro celebrado, mas ela não quis servir. A unção que honramos, nos abençoamos. Davi queria abençoar Mical, mas não foi possível. Você não tem o que você não abençoa. Portanto, você não terá aquilo que você despreza e critica. A natureza orgulhosa gosta de criticar, desprezar o dom que há em outros. Enquanto vivemos assim, perdemos muito, pois nos tornamos incapazes de receber o que o outro pode acrescentar à nossa vida. A desonra é fruto do orgulho. Toda pessoa que desonra, no fundo, se acha melhor, mais importante, tenta desqualificar os outros. O quarto personagem é Davi. A palavra de Deus diz que o Senhor restaurara o tabernáculo de Davi. Lá em Atos 15, 16, em Amós 9, 11. Mas por que Deus deseja reconstruir o tabernáculo de Davi? Porque ele não diz que vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Afinal, foi o primeiro lugar sagrado construído por homens. Ou porque Deus não quer reconstruir o templo de Salomão com toda a sua glória e esplendor? Em vez disso, temos a promessa de que o tabernáculo de Davi será restaurado. O tabernáculo de Davi era o símbolo da igreja no Velho Testamento. Ele foi fruto de paixão, profundo desejo pela presença de Deus. O fato é que Deus procura paixão e não palácios. Davi não estava atrás de ouro da arca ou da vitória sobre os seus inimigos. Ele estava buscando a chama da glória de Deus que se apresentava sobre a arca. Davi errou na sua primeira tentativa. A arca pesava 132 quilos aproximadamente. Era mais rápido e mais fácil transportá-la sobre um carro de bois. Todavia, não é mais fácil que garante a vitória e a glória. Somente o método de Deus pode liberar a bênção de Deus. Sirva o Senhor, obedecendo os seus princípios. Quando Davi seguiu o método de Deus, os levitas foram ajudados pelo Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 25 e 26, foram Davi e os anciões de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria a arca do Senhor da casa de Obed-edom, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Construa um trono para sustentar a glória de Deus em sua vida diária. Somente o louvor sustenta a glória. Davi fez 2 coisas. Construiu um tabernáculo sem véu para abrigar a presença de Deus. E depois construiu um trono de louvor e adoração contínua ao Senhor. O caminho do trono da graça foi aberto pelo sangue de Jesus. No caminho de aproximadamente 20 quilômetros, ele sacrificava a cada 6 passos. Aproximadamente 3.300 sacrifícios foram feitos. Quando você exalta o sangue, você lembra a Deus da sua aliança
e todas as riquezas se manifestarão sobre a sua casa. A glória é para aqueles que cultivam uma sede insaciável por Deus. Davi clamou: como trarei a minha arca do Senhor? Não permita que a religiosidade tome conta da sua vida. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Você encontrará felicidade na manifestação da presença de Deus. Aleluia. Pai, eu oro abençoando cada irmão, cada pessoa que me ouve através do canal do YouTube. Que o mover do Espírito Santo possa começar na sua casa. Que eles sejam grandemente abençoados. Eu abençoo a sua casa, a sua saúde, o seu trabalho, a sua vida espiritual e a sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente e nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam que o mover do Espírito Santo começa na sua casa. Se você foi abençoado com essa mensagem, quero te convocar, seja um semeador do nosso ministério. Aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa para nos abençoar, para que nós possamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, mas também possamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho. Semeie com vontade, semeie com generosidade e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai multiplicar de forma extraordinária. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém